Oi, Eduardo, tudo bom? Tudo bem? Boa noite. Obrigado pelo convite. Boa noite, seja muito bem-vindo, Eduardo. Queria que você começasse falando um pouquinho, então, sobre o que é o Somos 70%. Foi uma hashtag meio que você jogou despretensiosamente nas redes sociais, né? Somos 70%. Durante uma outra live, você foi informado sobre a pesquisa da Datafolha e daí deu esse clique do Somos 70%, portanto, somos maioria, mas por conta das manifestações que aconteciam até então, parecia que aqueles protestos eram de uma maioria ali de apoiadores de Jair Bolsonaro, né? Fala um pouquinho para a gente sobre esse clique que te deu. O Somos 70%, mais do que um movimento, ele é uma constatação matemática, mas uma importante constatação matemática. E eu percebi isso quando eu estava participando de um debate e saiu uma pesquisa do Datafolha, as pessoas comentando a pesquisa, frustradas, tristes, por conta dos 30% de apoio ao Bolsonaro, que se mantinham naquele patamar. E eu olhei para eles e falei, mas calma aí, os 30% não são maioria, eles são minoria, a maioria somos nós. O problema do Brasil é que os 30% estão agindo como se fossem 70% e os 70% estão agindo como se fossem 30%. Nós somos 70%. E aí, quando eu falei isso, eu vi que as pessoas ali ficaram assim, ué, é mesmo, conseguindo se enxergar agindo como se fosse minoria antes. Esse é um dos grandes problemas que a gente tem no país ainda atualmente, né? A estratégia do governo ameaçador é uma estratégia fascista essa, ameaçadora hoje em dia com as milícias digitais, os robôs, as guerras de reputação, as fake news. Isso faz com que as pessoas fiquem muito intimidadas. E aí, mesmo sendo maioria, não conseguem se reconhecer como maioria. E aí você dá para a pessoa esse instrumento, essa ferramenta muito simples, mas de se ver como maioria, traz as pessoas de volta para essa coragem do debate, essa coragem de se expor, essa coragem de opinar, de debater. E foi impressionante como uma simples hashtag tomou uma proporção enorme e várias pessoas que não tinham se manifestado ainda politicamente, artistas, religiosos, até muitas pessoas comuns passaram a se manifestar. E isso até deu origem, né? Eu achei hoje muito interessante na Folha de São Paulo, tem uma matéria. O Datafolha resolveu, ficou tão grande o movimento, que o Datafolha resolveu fazer uma pesquisa com os tais 70%, ou seja, vamos ver mesmo se essa história do somos 70%, se tem um 70%, ou seja, vamos tirar o ótimo e bom, juntar o resto e ver nesse resto se existe algum tipo de comportamento realmente de bloco. E eles confirmaram estatisticamente que esse é um bloco que é todo crítico a Bolsonaro. Então foi interessante porque eles fizeram uma pesquisa espontaneamente, né? Não gastamos dinheiro nenhum para fazer esse tipo de pesquisa, não encomendamos pesquisa, então não tem conflito de interesse nenhum. E o resultado que veio foi um resultado que confirma isso que a gente previa. Temos 70% do Brasil que rejeitam completamente a forma como esse governo está encaminhando toda a sociedade brasileira. Eu não ouço o Né? som. Realmente, esses 70. Tá me ouvindo? Alô? Sim, Oi? sim, agora. Consegue ouvir? Estão ouvindo? Tem um pouquinho Sim. de Agora sim, delay, não, eu acho pode, também. pode mandar. Ótimo. Estava conversando aqui com você. É curioso a força, a união que deu para esse movimento do Somos 70%, né? Realmente é isso que você fala. Tem a minoria de 30%, esse 70% estava calado, acanhado, e de repente, quando você solta isso, vem aquela força, aquela união, a gente começa a disputar a narrativa, a gente começa a querer barrar esse discurso de ódio, de fascismo que ganha corpo. E a pergunta que eu te faço é nesse sentido também. O que muda isso neste momento no cenário brasileiro, esses 70% reconhecerem, olha, somos grandes, não somos pequenos, não somos essa minoria de 30%. E se a gente pode, é claro, hoje a gente é 70%, daqui a pouco aumentar um pouco mais esse percentual e ganhar aí cada vez mais a peça da democracia, né? A força da democracia. Eu gostei, outro dia eu vi um meme que surgiu, somos 70%, ficou uma coisa muito grande e é um mote interessante para você trabalhar, né? Fazendo vídeos, fazendo memes, fazendo artes, posts. E um deles que eu vi era somos 70% e carregando, né? Como se fosse um arquivo carregando assim, né?
E é verdade, porque esse é um movimento que, ao trazer as pessoas para o debate, ao permitir que as pessoas se exponham, ele faz com que esse grupo que quer debater, esse grupo que quer opinar, esse grupo que quer até brigar dentro das regras democráticas, ele vai ficando cada vez maior. E por que eu acho que o Somos 70% ele teve esse alcance tão grande? Porque ele não leva o nome de ninguém, a cara de ninguém. E, em primeiro lugar, quando ele faz isso, ele tira a vaidade do jogo, né? Ou seja, eu não vou entrar neste movimento porque o fulano ou a fulana estão neste movimento. Então nós vamos estar juntos nesse movimento e vão dizer que eu virei de direita ou de esquerda. Não, ele é uma constatação matemática. Então você não escolhe. Se você é contra o governo, você faz parte desses 70%. Né? Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o seguinte: a gente decidiu, nas peças que foram feitas até agora, ter a cara do povo. Então não tem a cara de ninguém conhecido, celebridade, artista, formador de opinião, que tem um papel importantíssimo, eu tenho certeza que tem, ainda mais hoje, quando existe uma guerra de narrativa tão importante, e para a gente poder chegar até as pessoas, a gente precisa de meios para poder chegar. E muitas vezes, através da grande mídia, a gente não consegue chegar. Mas se você junta vários formadores de opinião, várias celebridades, artistas, intelectuais, que têm milhões e milhões de seguidores, você tem um papel de um canal de televisão, às vezes de mais de um canal de televisão. Então é muito importante essa parte. Mas é importante também o povo, que é o 70% da população brasileira ganha até um salário mínimo por mês de renda per capita mensal, esse povo tem que ser visto, tem que ser ouvido. No mundo inteiro, os líderes estão falando, eu te vejo, eu te escuto. E no Brasil, quem é que está vendo a professora da rede estadual lá no Paraná? Quem é que está vendo a enfermeira lá no Maranhão? Quem é que está vendo os pequenos agricultores que existem no Tocantins? Quem é que está vendo os recicladores que existem no Rio Grande do Sul? Quem está vendo essas pessoas? Ninguém está vendo. Quem está ouvindo essas pessoas? Ninguém está ouvindo. E são essas as pessoas que mais estão sofrendo, são as pessoas que estão dormindo nas filas para poder ganhar R$ 600 e não ganharam até hoje. E já estavam em filas enormes para ganhar um Bolsa Família, para ganhar a aposentadoria que tinham vencido os 45 dias do prazo para elas poderem receber. Quem está vendo e ouvindo essas pessoas? Pois bem, o Somos 70% tem a intenção de fazer com que essas pessoas sejam vistas e ouvidas. Para além disso, eu quero saber qual a sua opinião sobre manifestações de rua nesse momento, Eduardo. O Eduardo Moreira, ele não acha que deveríamos estar se manifestando na rua neste momento, porque o Brasil, se você abre qualquer site no mundo inteiro, você vai ver que o Brasil é o epicentro da doença no mundo. Nos últimos 7 dias, o Brasil teve mais número de casos e nos últimos poucos dias, maior número de mortes de todos os países do mundo. E a gente está numa aceleração muito grande dessa contaminação, com o sistema de saúde em vários lugares muito perto do colapso. Então, o Eduardo, só por esse motivo, não é um motivo pequeno, mas eu digo o seguinte, é o único motivo, né, apesar de ser um motivo muito grande, que me faz não achar que é o momento ideal. Mas, dito isso, eu respeito absolutamente e compreendo absolutamente as pessoas que acham que já passou de qualquer limite, que já é uma questão de vida ou morte antes dessa manifestação, que o ataque está sendo tão grande à dignidade, à reputação, até à saúde das pessoas que estão confinadas em lugares pequenos sem ter um dinheiro para poder comer, que quando você passa de todos os limites, você tem que tentar alguma coisa. Então, eu respeito absolutamente e, de certa forma, apoio a coragem da atitude dessas pessoas que estão saindo de casa, porque é um momento de coragem, é um momento onde a gente precisa de muita coragem. Então, quem sou eu para condenar uma atitude corajosa contra esse governo? Então, é assim que eu penso, Eduardo. E aí eu não falo pelo Somos 70%, porque o Somos 70% é assim, o que 70% da população brasileira acha? Eu acho que a maior parte da população brasileira está doida para ir para as ruas, mas ainda está com essa precaução de não poder ir. Mas vai chegar a nossa hora de ir os 70% e parar as ruas desse Brasil inteiro.
O áudio demora um pouquinho para chegar da Naama. Não estamos ouvindo, Naama. Estão ouvindo? Agora sim. Ótimo. Eu estava falando aqui sozinha que a pandemia do coronavírus, ela resgatou um debate de ampliar a igualdade social, né? E uma das iniciativas que tem ganhado bastante força nesse sentido é a tributação das grandes fortunas, Eduardo. Como é que você vê esse movimento crescendo aí para o combate das desigualdades do país? Bem, o Brasil é um dos países do mundo que menos tributa os mais ricos, né? Como é que você pode tributar os mais ricos? Principalmente através do imposto sobre patrimônio e do imposto sobre renda. O imposto sobre consumo, ele não tem um impacto tão grande sobre as pessoas muito ricas, porque boa parte do dinheiro que ele ganha não é gasto, é só poupado e vai fazendo aquele negócio acumular cada vez mais. O imposto sobre consumo, que no Brasil é muito alto, um dos mais altos do mundo, ele pega mais a população pobre, porque o pobre, tudo que ele ganha, ele consome. No Brasil, o imposto sobre renda, ganhos de capital, lucros e dividendos, se você entrar agora no site do Ministério da Economia, não é uma informação de um site de esquerda, da Universidade de Havana, no Brasil, não é nada disso. Você entra no site do Ministério da Economia, do senhor Paulo Guedes, e você vai ver que no relatório de carga tributária, o último país no ranking daqueles que cobram mais impostos sobre renda, lucro, ganhos de capital e dividendos, você vai ver que o último país, o que menos cobra de todos, é o Brasil. A gente é um paraíso fiscal para as pessoas mais ricas. E em termos de patrimônio, você tem também que o Brasil é abaixo da média. Como é que a gente... mas a gente já cobra imposto sobre patrimônio? Cobra. Quando você cobra, por exemplo, o IPTU, quando você cobra o IPVA, como você cobra o ITR, você está pagando um imposto que é sobre o seu patrimônio. Agora, no Brasil, os mais ricos também, eles não pagam, por exemplo, IPVA nos seus iates, eles não pagam IPVA nos seus jatinhos. As grandes propriedades de terra não pagam quase que ITR nenhum. Toda a arrecadação de imposto territorial rural, ou seja, dos grandes latifúndios, de todas as terras do Brasil inteiro, elas são equivalente a mais ou menos um mês de IPTU só da cidade de São Paulo. Só para a gente ter ideia como essas pessoas que têm muito patrimônio não pagam. Então, nesse momento que a gente sair da crise, o Brasil vai ter muito menos riqueza para ser distribuída. O nosso PIB vai cair, né? A atividade industrial vai cair, já caiu bastante, mais de 20% em relação a quanto era no ano passado. E aí? O bolo vai ser menor para a gente dividir. Se a gente não mudar o tamanho das fatias do bolo, as pessoas vão ficar ainda mais pobres, mais pessoas vão passar fome, as pessoas vão voltar para a miséria. E o que a gente está fazendo aqui é o seguinte: então vamos lutar para essas fatias ficarem diferentes. Vamos começar a pagar menos impostos os mais pobres e vamos cobrar mais impostos dos mais ricos. E uma das maneiras de você cobrar mais impostos dos mais ricos é através da taxação das grandes fortunas. Sempre lembrando que no Brasil, as 6 pessoas mais ricas têm a mesma fortuna de 100 milhões de brasileiros. As 6 pessoas mais ricas de 100 milhões de brasileiros. E os 200 bilionários brasileiros, nos últimos 7 anos, enquanto o PIB brasileiro caiu, eles passaram a riqueza junto do que eles têm, a riqueza acumulada que eles têm, de 250 bilhões para 1 trilhão e 200, ou seja, eles aumentaram em 1 trilhão a riqueza deles, quando a riqueza do país inteiro passou a ser menor, produzida todo ano. Então, não tem como a gente imaginar que num pós-pandemia, se a gente não mexer nessa equação, a gente vai ter alguma coisa diferente do caos aqui para as pessoas mais pobres. Eduardo, nosso tempo já até estourou. Eu queria que você respondesse só bem rapidinho. Eu tenho uma pergunta também. Como você disse, você não é porta-voz do Somos 70%, mas eu queria saber a sua opinião sobre o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Você defende o impeachment de Bolsonaro? Eu acho que eu até sou porta-voz, né? Eu não decido, tomo todas, mas eu acabo sendo um porta-voz. Porta-voz talvez seja algo que eu sou de 70%. O Eduardo Moreira é 100% a favor do impeachment do presidente Jair Bolsonaro, porque ele cometeu crimes de responsabilidade e, ao que parece, até crimes no exercício da função. É o que eu tenho conversado com várias pessoas da área do direito e que me deixam muito confiantes de acreditar nessa linha. Maravilha! Muito obrigada, Eduardo. Foi um prazer te receber aqui, poder conversar com você, poder saber mais sobre o Somos 70%. Obrigadão.
Tá bom? E somos 70%, gente. Hashtag, tudo que a gente for postar, vamos colocar que esse movimento tá ficando enorme. O mundo inteiro tá falando desse negócio. Trend Topic no Twitter, pois é. Obrigada, Eduardo. Um beijo para você. Tchau, tchau.